A minha história com a beleza foi uma história de muita angústia, de muito sofrimento. Porque eu estava longe de ser o padrão que eu via nas revistas e na televisão. Aquelas mulheres magras, altas, longilíneas. Eu lembro que eu era criança e eu chorava porque eu tinha o cabelo enrolado, porque eu achava que eu era gordinha, baixinha, tinha as coxas grossas. Muito longe, muito distante dos padrões da mídia, sabe? Então eu sinto que isso foi moldando a minha personalidade de uma certa forma. Desde pequena eu desenvolvi essa crença de que se eu fosse mais bonita, eu ia ter mais amor. Na minha formatura do pré, eu tinha que usar um biquíni mostrando a barriga para uma apresentação. E eu lembro que eu pedi para minha mãe fazer um colã cor da pele porque eu tinha vergonha de mostrar minha barriga. Essa insatisfação com o meu corpo fez com que sempre eu me cuidasse demais. E quando eu era adolescente, eu comecei a correr. Eu corria antes de ir para a escola, porque eu tinha medo de engordar. E as pessoas falavam assim, ai, você só faz esporte porque você tem medo de ficar gorda. E era verdade, assim, porque eu queria estar em forma, queria estar bonita, queria ficar bem e queria poder comer com um pouco mais de tranquilidade. Mas isso, na verdade, não acontecia, né? Não aconteceu, porque a minha relação com a comida nunca foi fácil, por causa da culpa, que eu sempre senti muita culpa de comer, de gostar de comer, ao mesmo tempo que eu gostava de cozinhar, de me alimentar bem. Eu tinha 7 anos quando eu comecei a cozinhar. E eu me formei em hotelaria com 21 anos e já era chefe de cozinha. Então eu sempre tive essa relação de amor e ódio com a comida. E dessa minha relação com a comida, eu comecei a praticar muito esporte. E eu pratiquei tanto esporte que eu fui literalmente até o limite, né? Eu participei do No Limite, que era uma competição da Rede Globo, que a gente ficava por 30 dias na selva, em condições extremas, muito pouca comida e um desafio grande, né? Porque você dormia no chão. Embora eu já tivesse feito muitos esportes, sempre pratiquei esporte, eu ia muito bem nos esportes. E nessa competição eu fui muito bem também, eu cheguei em 2º lugar. Então logo que eu saí do programa, eu estava 10 quilos mais magra. Eu estava com um corpo que eu sempre sonhei. Eu estava no auge da minha forma física, as pessoas chegavam e falavam, nossa, você tá linda. E aquilo era uma angústia para mim, porque eu sabia que não tinha como eu sustentar 10 quilos a menos. E eu desenvolvi então a bulimia, que era uma forma que eu conseguia saciar um pouco o meu desejo de comer, só que eu vomitava, porque eu tinha muito medo de engordar. Eu tinha muito medo de deixar de ser aceita, de ser amada, de ter atenção. Essa foi uma época muito ruim para mim, na verdade, uma época que se estendeu por 7 anos. No começo eu busquei auxílio psiquiátrico, porque eu não sabia para quem pedir ajuda. E foi nessa mesma época que eu mergulhei no autoconhecimento, porque eu estava me sentindo muito mal e eu percebi que toda aquela atenção que eu desejava, que aquele amor que eu imaginava quando eu tivesse aquele corpo, eu deixaria de sentir, mas na verdade eu sentia uma angústia muito pior e uma insatisfação muito maior. E foi então que já praticava yoga desde os meus 19 anos, eu mergulhei nesse mundo do yoga e comecei a fazer muitos cursos. Nessa mesma época eu resolvi também trocar de profissão, porque teve um lado muito positivo do programa do No Limite, que me fez entrar em contato então com algumas coisas da minha essência que são muito naturais, que é estar na natureza, que é o desafio, é a atividade física, é o esporte. E eu fui então fazer faculdade de educação física e continuei estudando. Com 30 anos, eu fui para a Índia a primeira vez e conheci meu mestre espiritual. Eu fui para a Índia atrás de um conhecimento do Ayurveda, do Yoga, de um conhecimento intelectual. Mas foi me conectando com o meu coração, com a minha essência, é que eu pude dar um novo sentido para a minha busca. Eu acabei me aprofundando tanto nesses processos de
de me conectar com a minha natureza, com a minha essência, da maneira mais orgânica e natural possível, que eu desenvolvi um método de treinamento, de movimentos naturais, para que a gente pudesse ser mais espontâneo, mais livre. Então, quando eu comecei a perceber que eu podia ter uma relação mais leve comigo mesma e que eu poderia aproveitar aquilo que a natureza me deu, né? Que é um corpo saudável e forte, e que eu podia surfar, eu podia me divertir, podia me pendurar em árvore, eu podia ser eu mesma de uma maneira mais natural. E eu desenvolvi esse método de treinamento chamado Treino Gaia, que são movimentos naturais da nossa espécie, do ser humano, para reconexão com a nossa natureza e unir o conhecimento do yoga, né, dessa união com o todo. Então, do mesmo jeito que eu cuidava do meu corpo, eu percebi que eu precisava cuidar também do meu rosto. E eu fui buscar formas naturais e orgânicas também para cuidar dele, porque eu tô com 40 anos, né? A pele do rosto já começa a cair, eu já não sou mais a mesma. Não quero mais ficar escrava desses padrões estéticos, de fazer procedimentos artificiais e plásticas. Eu não quero ser uma caricatura de mim mesma. Já fiz plástica no meu nariz, porque eu achava que meu nariz era muito grande. Fiz plástica nas minhas orelhas, porque eu achava que a orelha era de abano. Eu coloquei silicone, que na verdade eu não vejo problema nenhum em fazer. Mas a minha questão é que eu tava buscando algo fora, que eu nunca ia encontrar. Quero poder me libertar disso. E foi estudando que eu descobri que os movimentos do rosto, eles são muito eficazes para a gente manter a nossa pele, o nosso tônus e a nossa alegria. É uma questão de emoção. É você estar bem consigo mesmo, é você estar feliz, é você dar um sorriso, é você ter brilho nos olhos. Isso é beleza. Porque uma beleza artificial, ela não se sustenta. E foi então que eu desenvolvi o Gaia Eco Beauty, para ajudar as pessoas a encontrar essa beleza natural, ativar o colágeno através dos movimentos do nosso rosto, ao mesmo tempo que quando você cuida do seu rosto, você cuida também da sua emoção, porque o rosto está relacionado com centros emocionais do cérebro. Então, a partir das estimulações sensoriais, das massagens, dos exercícios, da meditação, do relaxamento, a minha pele foi voltando a ganhar mais elasticidade. O meu músculo do rosto começou a ganhar mais tônus. Eu percebi que as pessoas me perguntam: o que você tem feito? Né? Você está mais bonita, seus olhos estão mais brilhantes. E é isso que eu tenho feito. Quando eu cuido de mim, eu me aceito, eu me amo, eu posso revelar aquilo que é melhor em mim. E hoje eu sinto que tudo isso que eu fiz e que eu criei não é mais meu. Eu quero compartilhar com o mundo. Isso acabou se tornando o meu propósito, ajudar as pessoas a encontrar uma maneira mais natural e orgânica de se cuidar, de viver, de se aceitar, de se amar. Então toda essa minha busca fez com que eu me conectasse com a minha missão. Esse é meu trabalho com o Treino Gaia, esse é meu trabalho com o Gaia Eco Beauty, que é ajudar as pessoas a levar uma vida mais saudável, mais orgânica, a se reconectarem com a própria natureza e poder então revelar a sua beleza natural.